Sabemos que será uma história épica de fantasia sombria, quando o protagonista esquece sua identidade e só acorda com uma máscara como se fosse uma maldição. Enquanto isso, as grandes casas e muitas pessoas morrem. Já que temos esses príncipes gêmeos que um dia perdem seus pais e todo o reino de Parros, com o ataque do exército mongol que massacra o avô, o tio e todos. Assim, eles são obrigados a começar do mais baixo da sociedade, sobrevivendo em uma floresta cheia de perigos, onde também vive nosso protagonista mascarado, Gwyn. A questão é que essas crianças continuam sendo perseguidas, e por não estarem acostumadas a lutar, Hinda faz o que pode para proteger seu irmão Romulus, implorando por alguém que possa ajudá-los. É assim que ao fundo se levanta uma sombra estranha, que sem dizer muito e apenas com sua presença brutal, faz com que os soldados sintam o terror. E embora não por muito tempo, porque um a um ele vai desmembrando, usando apenas seus punhos nus. No entanto, parece que ele fez isso no modo automático, que sua mente está um verdadeiro caos e facilmente fica sobrecarregado. Assim, diferente do irmão, a garota opta por ficar com ele, o que Gwyn valoriza. Porém, ele nem sabe quem é ou por que usa essa máscara de maldição. Então, diante dessa situação, eles acabam passando a noite na floresta. O que não é nada bom, porque os cadáveres dos cavaleiros são o recipiente perfeito para os necrófagos que decidem atacá-los. Apesar do perigo, o fogo os ajuda por um tempo, até que a chuva os obriga a fugir. Nadando sozinho, apenas para dar de cara com um esquadrão de mongóis. Obviamente, as crianças se tornam um estorvo na hora da luta. E antes que eles sejam machucados, ele se rende junto com elas. Forçados a caminhar acorrentados até um castelo curioso, a habilidade de Hinda permite que ela perceba o quão assustador é o Conde ali, homem que faz experimentos em prisioneiros. Assim, ao notar a resistência das crianças de Parros, especialmente de Gwyn, ele resolve se divertir com a situação, enviando o leopardo à arena para lutar e devorar o grande macaco, fruto de experimentos que o deixaram muito agressivo, onde o protagonista só recebe arma após sobreviver alguns minutos. É aqui que as duas feras são liberadas em um combate de força. O protagonista usa só os punhos e técnica para jogar o inimigo contra a parede várias vezes. O problema é que o macaco só fica mais furioso e quando agarra seu rival, o protagonista recebe mais castigo do que pode aguentar. No entanto, toda vez que ele cai, ele se levanta. Mesmo com tudo contra, até os cavaleiros do Duque reconhecem sua força. E é o jovem ouro quem lhe lança a espada, sendo este o fim do combate. Porque a habilidade que ele mal está se lembrando é a de um Elite, subjugando a criatura até finalizá-la com o golpe final na cabeça. Situação muito excitante para o doente Conde, que já tem o próximo adversário. Um mercenário problemático, muito habilidoso com a espada, mas com confiança demais, que não se importa em zombar do próprio Conde e por isso está aqui. No entanto, ao ver Gwyn, entende a presença e busca uma luta justa para ver qual dos dois será libertado. Aqui, porém, o Conde sente um mau pressentimento e adia o combate. Enquanto isso, o protagonista conhece seu salvador e o mercenário, que planeja fugir do castelo. Os experimentos do Conde não são gratuitos, porque agora os macacos que ele usa como experimento se rebelam em busca de sua princesa, que está junto com Hinda. Por isso, essa tribo chamada Zen toma o castelo, derrotando cada cavaleiro que encontram. O mercenário e Gwyn têm uma nova chance, e Iorro salva Gwyn novamente. Eles demonstram respeito mútuo. Antes de sair, o braço direito do Conde aparece e fere gravemente o jovem. Não muito habilidoso com a espada, o que enfurece o leopardo, que literalmente acaba com o rival. Mas perde um grande aliado, prometendo pelo menos encontrar seu pai para contar o que aconteceu. Enquanto isso, as garotas são levadas para o topo da torre, onde vemos muito mais vítimas de experimentos usando o sangue desses macacos. Por isso, o doente não consegue evitar o prazer de provar o sangue de princesas virgens, que como vemos, faz parte do que compõe seu corpo. Algo que Hinda não pode permitir, e menos ainda Gwyn, que revela a identidade do líder. Como um fantasma, uma entidade. Por mais forte que seja, não é imortal, pois como outros monstros, o fogo o purifica. Acabando finalmente com esse santuário de torturas que agora está desmoronando. Assim, só resta pular e reencontrar o mercenário, fortalecendo o vínculo entre todos após tudo o que passaram. Apesar dos objetivos distintos, seguem juntos, incluindo os gêmeos e a macaquinha resgatada, que busquem um reino que os apoie. Enquanto isso, Gwyn, sem saber quem é, decide ajudá-los por hora. Porém, o trajeto será tudo, menos simples, cruzando as perigosas e incríveis terras de Nosferos, onde até a água, por onde querem passar para economizar tempo, tenta matá-los. Se alguém cair por acidente não há fundo, então vemos boas pancadas com criaturas fortes. E não só isso, já que outra das facções dos mongóis, liderada por esta loira chamada Nelis, os observa de longe.
Com a aparência curiosa do protagonista, ela os acha suspeitos por recusarem a captura. É óbvio que se trata dos gêmeos de Parros que eles estão procurando. Então, em meio a uma batalha e todo um caos, eles acabam fugindo agora por terra, onde tudo se complica, já que não há comida e em areias tão perigosas. Sendo Zune a salvação, porque ele convida todos a recarregar provisoriamente em sua cidade natal. No entanto, o comandante Manos, avô da princesa, reconhece os bons guerreiros e se adianta para enfrentar o protagonista. É um problema, pois pega a equipe desprevenida e sem comer. Mesmo assim, a luta entre essas feras é tão equilibrada que parece que estão se divertindo, até que os estorvos sejam capturados. Mais uma vez, Gwyn se rende, encarando a princesa que tenta parecer forte e o interroga sobre sua máscara curiosa. O protagonista sabe quem respeitar e está com a garota, falando assim: é uma princesa que deveria se preocupar mais com vestidos do que brincar de ser líder. Isso a enfurece tanto que ela concorda. Ela age como uma criança ao obrigá-los a ficar algemados o dia todo. O mercenário que estava por trás de tudo usa vermes de areia para distrair os guardas e libertar a equipe, que acaba escapando em alguns cavalos, algo que Annelise não pode permitir, e envia seu jovem cavaleiro vermelho para persegui-los. Algo que complica as coisas, porque a equipe ainda está longe das terras de Zune, que está desaparecida. Como estão sendo alcançados, o protagonista resolve ficar e ganhar tempo para os outros. Mesmo sendo um prodígio, há muitas tropas e ele pode ser facilmente derrotado. No entanto, Zune está ciente de tudo e por isso retorna com parte de sua tribo, que se une à causa. Os cavaleiros nada podem contra os selvagens e caem aos poucos. Alguns traem e fogem. O protagonista, respeitando seu líder, pede que Annelise não tema e se aproxime mais das terras de Nosferos. E é que o leopardo é reconhecido pelos macacos como um guerreiro que alguns temem. Outros amam, mas todos respeitam por sua força imparável. Mesmo assim, Gwyn se preocupa, pois sabe que a princesa tem tropas demais para capturar só 2 gêmeos. E como vemos agora, trata-se de que a mulher tem a intenção de exterminar os Zems. Gwyn reúne todos os líderes locais para unir forças e obter um objeto poderoso que está na área. Mesmo com 15.000 homens, eles têm as terras a seu favor, para pelo menos tentar, tornando Gwyn o líder desta batalha. Enquanto isso, sua aura só cresce, com grande armadura e a espada que terá daqui em diante. No entanto, Annelise já tem suas tropas prontas para acabar com os 4 macaquinhos que eles acham que são. Porém, essa confiança e imaturidade são perigosas, pois os cavaleiros agem impulsivamente. No primeiro dia de combate, ao serem atacados por macacos, perdem vários soldados por não saberem de onde vinha o ataque. Marus, sendo muito sábio, percebe a provocação e, em vez de atacar, prefere aguardar em um local mais aberto. O problema é que os rivais têm Gwyn, que reúne vários macacos para atacar e separar os líderes. E enquanto Manos luta contra ele, consegue tirar sua lança em um ataque totalmente planejado, para fazer a princesa gritar e se humilhar diante de suas tropas. A raiva é visível e nem mesmo Manos consegue controlá-la, e acaba sendo pressionada a chocar aí, atacar. Exatamente o que ele queria. Ao colocá-los no lugar certo com a ajuda dos macacos, um slime gigante adormecido há anos desperta. Diante de uma princesa cega de raiva, acaba devorando ela e parte de sua tropa principal. E onde o Cavaleiro Vermelho perde um grande amigo. Assim, eles recuam e pedem ajuda aos sábios, que conhecem a fraqueza dessas criaturas, o fogo. Mas antes de se recuperarem e se prepararem, novamente aparecem macacos, especificamente para fazer com que as luvas cubram a área, para que o slime termine seu trabalho devorando mais e mais soldados. Enquanto isso, Annelise apenas vê Gwyn dominando de longe, então a missão mongol muda. Todo o esforço agora é focado em eliminar primeiro os Sims. Algo que o mercenário descobre a pedido de Gwyn, infiltrando-se nas tropas mongóis, enquanto isso, usando a lábia. Ele conquista a confiança de Manos, e toda a informação chega a Gwyn, causando problemas. Então só lhe ocorre deixar os macacos resistindo por 4 dias, enquanto ele busca ajuda, os gigantes Lagoon. Em um caminho tão brutal que as tempestades de areia o levam, por momentos, para outra realidade, onde uma voz misteriosa lhe mostra uma moeda, onde está seu rosto como um rei e acompanhado de uma mulher. A questão é que não se trata de uma só, mas de 3 garotas, sem nenhuma pista sobre suas identidades. Ao forçar, ele é expulso da realidade e surge além da tempestade, mais perto do objetivo, deixando claro que Nosferos apoia a causa, enviando o Rei Lobo para guiá-lo. Enquanto isso, Annelise continua agindo como uma criança, querendo atacar sem pensar, algo com que o próprio avô dela dá razão ao protagonista. Neste momento, graças ao lobo, obtém um objeto sem função aparente,
além de ser capturado justamente por um dos gigantes Lagoon, sendo levado como prisioneiro, com pouca comida e sem armadura. Felizmente, sempre há alguém para ajudá-lo, e neste caso, essa menina que leva sua mensagem de que ele é o mais forte, o que chama a atenção do sábio que decide ouvi-lo. Apesar de ser herói e braço direito local, sua máscara faz com que o vejam como um demônio. Mesmo assim, ele afirma ser o enviado para liderar os guerreiros mais temíveis, por ordem do Akuma, deus desse povo. O herói se sente ofendido e o condena à morte, mas, felizmente, sabe desafiar as pessoas, e ainda usa o menino para fazê-lo parecer inferior, levando o Lagoon a aceitar um duelo em que o vencedor tenha o direito de ter a voz de comando. Enquanto isso, o mercenário infiltrado como assistente de Manos começa a se apegar a ele, o que será um problema no futuro. E nas expressões, porque um monte de Zens aparece diante das tropas, atacando sem nenhuma intenção aparente. Quando os macacos começam a perder aliados, recuam de forma planejada, isolando os comandantes, que ficam cercados por hordas de macacos. Então, o mercenário, aproveitando o caos, guia Manos até a suposta vila dos Zens. No entanto, ela está vazia, obviamente revelando uma armadilha na qual vários líderes acabam morrendo. Com alguma ajuda e sua pele, até Manos, que enfrenta a traição do jovem. Isso é guerra, nada pessoal. Assim como Win, que apesar de sua agilidade e boa resistência, a força desses guerreiros sufocam qualquer um. Quase destruiu seus órgãos. Aqui, o objeto anterior cumpre sua função ao emitir uma luz forte que, como uma tribo, os convence da presença do Akuma. E sem perguntar muito e sem hesitar, eles se preparam para lutar contra os inimigos que seu novo líder tiver. O problema é que já estão muito atrasados enquanto os macacos comemoram a vitória. Perto de uma nascente, o jovem capitão descobre o local após assumir o comando, alertando sua princesa que não hesita em liderar suas tropas, pegando os macacos desprevenidos, assim que se rende e o mercenário consegue escapar com algumas famílias importantes enquanto um monte de macacos são destruídos. E pouco a pouco eles perdem aliados, uma situação da qual o mercenário queria escapar, mas ele não pode deixar esse povo e muito menos a Rinda sozinha. Por isso, ele enfrenta o Cavaleiro Vermelho, que da última vez o humilhou, e embora não consiga vencê-lo, ganha tempo. Para que à distância se perceba a presença imortal de Win, agora com um novo exército de Lagoon devastadores que rapidamente esmagam os mongóis como bonecos. A situação mudou totalmente em uma sequência em que os Lagoon dominam o vale, inclusive deixando a princesa sem seus magos, seus conselheiros e a maioria dos capitães. Apenas o Vermelho consegue resgatá-la e sair com as tropas restantes. Uma humilhação total para a garota, mas uma vitória importante, onde os gêmeos, assim como as duas tribos, estão agradecidos a um cara tão importante, que neste ponto já aceitariam como rei para a região de Nósferos caso haja um novo ataque. No entanto, Win está em busca de algo mais e ficar seria atrair mais inimigos, por isso seu destino está em outro lugar. Assim como Annelise, que ao voltar com o pai, o rei, muda totalmente seus planos, dando razão ao protagonista, já que ela será transformada na próxima esposa de algum herdeiro conveniente para sua família. A humilhação não termina para essa garota, e mesmo que o noivo seja o renomado príncipe da Cidade de Cristal, dá pra ver como isso fere o ego dela. Enquanto isso, Win anuncia às suas tribos a nova paz da qual podem desfrutar, enquanto ele percorre outras terras em busca de sua própria identidade. Algo que chega a Rinda, que descobrimos, era justamente a antiga prometida do Príncipe de Cristal. Agora as coisas mudam, e ela busca um novo propósito. Nem todos aceitam que o protagonista vá embora. Então o herói o desafia para um novo duelo para que ele fique junto com eles e os lidere. Desta vez, o protagonista, com energia máxima e equipamento, cria um final onde vence o rival, esclarecendo que não precisam segui-lo, pois ele voltará quando se tornar o líder necessário e compreender sua origem. Um discurso humilde que aumenta seu respeito e lealdade. Algo importante para o que está por vir e não na cara. É assim que termina a primeira parte, nos deixando com um protagonista que começou de baixo. Ele está formando seu exército, algo que as outras casas não esperam. É assim que termina esta primeira parte do anime. Uma aventura muito legal que recomendo assistir se ainda não aproveitaram e se quiserem a continuação. Em resumo, uma meta de 4.000 curtidas e vocês terão esse vídeo instantaneamente, porque temos que cumprir. E na verdade, eu já estou editando. A história nos leva a um mundo medieval, onde o continente de Yggdra está sob o cerco do maligno Rei Negro. Graças à sua magia negra, ele não é só poderoso, mas também contamina as terras da região. Por isso, todas as raças do continente decidem unir forças para atacá-lo.
liderados por Yuri, um guerreiro simples, com pouca magia, mas grande habilidade para comandar tropas. Assim, depois de perder muitos soldados em batalha, eles conseguem chegar ao castelo, onde tentam derrotá-lo, mas com seu nível atual não conseguem fazer nada contra ele. Aqui conhecemos Pina, a filha do malvado rei, que está contra ele, e que tem em seu poder algo que o rei deseja, o Chain Chronicle. Então ele tenta tirar isso dela. Mas justamente nesse momento, essa pequena fada, usando seu poder, faz com que a relíquia acabe dividida em duas partes. Por isso, o vilão agora tem uma delas, com a qual seu poder aumenta ainda mais. O Capitão Yuri desmaia e a Aliança de Yggdra é forçada a recuar. Cada reino então segue seu caminho, já que esse acordo só durava durante o ataque ao Reino das Trevas. O protagonista acorda e percebe como ainda recebe apoio, embora ele mesmo perca bastante confiança em si mesmo. E além disso, o Rei Negro o advertiu que vai manchar todo o continente com escuridão. Porém, decidem retornar à cidade onde estão. Com o povoado atacado pelos soldados das trevas, a tropa do protagonista e da princesa chega, mas há muitos inimigos e eles estão sem magia. Felizmente, Yuri nesse momento encontra Aran, um jovem habilidoso que usa sua força para ajudar os outros e sobreviverá, que estava tentando derrotar os soldados das trevas. No entanto, ao se encontrar com Yuri, sua magia humana começa a aumentar misteriosamente, com a qual derrotam todos os soldados. Depois dessa pequena vitória, e acampando nesse vilarejo próximo, Yuri propõe a Aram que se junte à aliança. Contra o Rei Negro, que a princípio não concorda, mas acaba aceitando. Aqui, a parte do livro que tem Fina sai do controle e começa a liberar magia negra. E a razão disso acontecer é que o livro funciona como uma representação do mundo. Cada vez que é alterado, as páginas da relíquia se corrompem com escuridão, afetando terras do mundo. Por isso, decidem avançar rápido para a segunda capital, onde estão, com o exército das trevas causando caos na cidade. Por isso, o time do Prota se junta à batalha junto com a princesa, e seus cavaleiros fazem o que podem. No entanto, não é suficiente. Isso sim, no momento em que Aram entra na batalha, tudo muda completamente, mostrando que ele é um guerreiro mais do que capaz, já que ele tem a habilidade tanto de absorver magia para si mesmo, o que acaba trazendo problemas para ele. Ele também pode concedê-la aos outros, por isso conseguem derrotar facilmente esse exército. O protagonista diz a Aran que parte da motivação que ele havia perdido por seu último fracasso, ele recuperou. Depois de ver o espírito de nunca desistir que esse garoto tem, então eles terminam em bons termos, voltam dessa vez para a verdadeira capital, onde se encontram com o presidente Gilbert. Yuri percebe que o corpo de Gilbert está sendo corrompido pela escuridão. Assim como ele, que esconde o braço manchado, por isso precisam agir rápido. Yuri e seus amigos se separam da princesa para procurar a pequena fada desaparecida. Antes de partir, a princesa envia um cavaleiro para se juntar à missão de Yuri. Tudo começa normalmente, mas sem que ninguém perceba. Esse mesmo cavaleiro, que justamente é um sujeito orgulhoso, que se deixa consumir pelos seus medos. Aqui ele teme que a princesa o tenha deixado com esses desconhecidos. Por isso, uma súdita do rei aproveita isso e o corrompe com escuridão. Ela o toma como um guerreiro bastante poderoso para o seu exército sem que os protagonistas possam fazer nada. Felizmente, apenas o cavaleiro se fere, e eles seguem para o Templo dos Sábios, onde esperam descobrir o paradeiro da pequena fada. Eles reencontram o grupo de magos que os ajudou antes, mas agora está causando problemas. Ao verem a habilidade de Aran, os sábios se surpreendem e decidem deixá-los passar. Depois que se reúnem, eles comentam que não sabem nada sobre a fada, mas aconselham que sigam para a Cordilheira Labirinto, onde provavelmente há um destino esperando por eles. Todos aceitam. Quando estavam para partir, alguns magos dessa região, conhecida por pessoas fortes, se juntam a eles. Isso soma bastante, já que a ideia é criar novamente uma aliança muito mais forte para derrotar o Rei Negro. No entanto, durante o caminho, eles enfrentam alguns problemas, onde Yuri e Aran se separam do grupo por causa da neve intensa, enquanto os outros procuram abrigo. Com os espíritos da terra e do fogo que enviam um grupo para buscar os protagonistas. Enquanto isso, eles contam ao resto que há pouco encontraram um artefato misterioso. Por causa disso, Pina pensa que essa seja a razão dos sábios os terem enviado para essa região. E de fato, é assim, já que o livro reage com essa coisa e dá a entender que há uma espada poderosa nessa relíquia.
embora isso seja mais adiante. Enquanto isso, os protagonistas enfrentam dificuldades, já que são atacados por soldados sombrios que, com base nas inseguranças de Yuri, estão atacando sua mente. Aran mais uma vez o faz voltar a si, e juntos conseguem derrotar esses seres com um ataque combinado. Aqui eles são resgatados, e agora toda a equipe está refugiada com os espíritos, que também decidem apoiar a expedição. Então todos partem para o próximo destino, a Ilha dos Espíritos, para encontrar a fada perdida. Porém, Chusa, líder dos ogros, surge em seu caminho e ao invés de se juntar à luta contra o Rei Negro, agora ele está corrompido e quer ter o poder da escuridão para si e para seu povo. Então ele consegue tirar o Chain Chronicle de Pina, e quando parece que ia acabar com Yuri, novamente a subordinada demônio Eurenius aparece, criando uma batalha entre os três lados. Enquanto isso, Yuri percebe como seus amigos e aliados estão sendo derrotados. Então, a isso se soma sua grande fraqueza insana, ele se enche de medos e inseguranças por não ter poder suficiente para proteger a todos. Eurenius usa isso para que o protagonista perca o controle e seja consumido pela escuridão. Mesmo que o protagonista lute ao máximo, uma das alucinações desse demônio acaba sendo Pina e Kane, um dos seus cavaleiros mais próximos. Este último acaba ficando gravemente ferido, já que Yuri, por acidente, o fere, levando-o a perder o controle e se entregar à escuridão. Essa esperança, que jurou nunca perder e pela qual a princesa o respeita, é com a qual ele tenta animar seu povo. Agora isso era apenas uma lembrança em um capitão consumido pelo mal, que perde sua consciência e acaba fugindo para o Reino Sombrio. No entanto, e mesmo que a situação seja um caos, atualmente Aran e os outros continuam lutando para assim libertar a humanidade. Por enquanto, a expedição se separa. A garota curandeira vai para a capital para curar o cavaleiro. Antes que ele morra, os magos decidem voltar com os sábios e Aran e Pina decidem seguir seu caminho para a Ilha das Fadas e assim continuar a achar a aventura. Aqui vemos a determinação de Aran, que aprendeu bastante com Yuri e podemos ver que agora ele serve até mesmo como um bom líder. Então eles chegam a essa ilha, onde Yuri já está causando muitos problemas. Devido ao fato de que nessa área se encontra outra Chronicle, não tão poderosa quanto a primeira, mas que pode ser útil para eles entrarem nela e procurarem o paradeiro da fada. No entanto, Yuri consegue corromper esse livro também com escuridão, fazendo com que as memórias fiquem descontroladas e Aran se separe da garota, percebendo o passado de Yuri, tudo o que ele teve que se esforçar para se tornar o herói que conhecemos e todo o peso que carregava sobre seus ombros. Isso o motiva ainda mais a ir salvá-lo. Antes de deixar o livro, o mago propõe uma prova a Aran para demonstrar seu valor e determinação. O mago percebe isso, e como recompensa, ele conta que há um novo dragão guardião. Está prestes a nascer na cidade, no deserto, um ser que pode ser bastante útil em batalha. Antes de voltar à realidade, ele também ouve a voz da fada, então sabemos que ela ainda está viva. Eles seguem viagem em busca do guardião, mas ao chegar na área desértica percebem que vai demorar, já que é necessário uma cantora que possa recitar a canção de invocação. O que eles não esperavam é que a princesa e Chusa estão prestes a entrar em combate porque, obviamente, Chusa é um potencial inimigo. Aqui entram os líderes do deserto para reconciliar esses dois grupos. No entanto, tudo o que conseguem é aumentar ainda mais a tensão entre esses dois líderes. E se ainda somarmos a chegada das tropas do Rei Sombrio, se inicia uma luta novamente entre três lados, que começa resultando em muitas baixas. E com o perigo de que algum dos dois líderes morresse, pois sem perceber eles estão se corrompendo. Por isso, Aran se interpõe bem a tempo com seu poder, que aparentemente está bastante aprimorado. Após encontrar o velho, ele mostra que é inútil brigarem entre si, pois há um inimigo maior a vencer. Aqui termina o ritual de invocação, surgindo um novo dragão guardião e o protagonista. Ele também consegue uma espada muito maior, com a qual derrota facilmente um dos guerreiros do rei. Por isso, esses caras não têm outra escolha a não ser recuar. Aqui, tanto a rainha quanto o Chusa percebem que ele não é um simples guerreiro, mas provavelmente é a única esperança que lhes resta. Por isso, o exército, a capital, decidem novamente se unir à expedição, e Chusa, embora não se junte diretamente, não se opõe. Inclusive, ele perde o Chain Chronicle, pois por algum motivo o livro escolhe ir com Aran, e as páginas que estavam contaminadas voltam ao normal. Então eles aproveitam essa oportunidade para realizar o ataque definitivo ao Reino das Trevas, já que o artefato que encontraram, os Espíritos de Fogo e Terra, é utilizado pelos sábios, para criar uma arca com a qual possam chegar até o Rei Negro e remover o escudo protetor que cobre esta área, permitindo assim que seja possível criar um contra-ataque.
com todos os seres que fomos conhecendo, desde magos até espíritos. Então aqui começam os preparativos para emboscada. O Rei Negro já sabe do plano e decide enviar o Cavaleiro para resolver a situação. E mesmo que consigam contaminar a fonte de poder da Arca, todos unem forças para deter o Exército Sombrio. E com a ajuda do novo nível de poder de Aran, não só concede magia aos seus aliados, mas também purifica a Arca. Isso sim, o plano é adiantado e não lhes resta outra opção a não ser ir para a batalha o quanto antes. E mesmo que consigam chegar ao Reino Sombrio, o Cavaleiro pega a Pina como refém e também leva o Chain Chronicle. Apesar do cenário ruim, a Arca já está no Reino Sombrio. Por meio da relíquia e novamente com um canto conseguem derrubar a barreira de escuridão, onde finalmente começa o segundo ataque da série, já que as tropas da rainha conseguem entrar. Enquanto isso, Pina é mantida refém pelo rei, que une as partes do livro e quase o contamina totalmente. Aqui percebemos que a fada sempre esteve no livro. O que o Rei Negro não sabe é que antes de partir, um dos sábios ativou um poder secreto de Pina, o qual ela tem como última opção. Quanto aos outros, a rainha consegue derrotar o cavaleiro, que morreu, percebendo como em algum momento da sua vida ele perdeu o propósito que teve desde o início, proteger a princesa, enquanto os outros estão meio encurralados pela subordinada do rei. Então a Legião de Shusa se une à batalha para enfrentar o Exército das Trevas, enquanto Aran encontra Yuri, que a princípio tenta convencê-lo a voltar ao normal, mas logo percebe que só com palavras não conseguirá nada. Assim, ele ativa a habilidade de novo e consegue conter Yuri. Enquanto os outros se recuperam, Dizun consegue eliminar Eurenius, então o rei começa a sentir que ele estava encurralado, então ele envia mais escuridão para o livro. No entanto, Pina usa sua habilidade especial, que é absorver toda a escuridão com seu corpo, embora isso a destrua por dentro, o que lhes dá um pouco de tempo. Assim, Aran e os companheiros de Yuri, que chegam na hora certa, unem forças para alcançar sua consciência. No entanto, por mais que Aran use sua magia, o próprio Yuri deve enfrentar sua fraqueza mental. Felizmente, o esforço de todos o motiva a superar seus medos e voltar ao normal. Todos chegam com o Rei Negro para a batalha final, que envolve a própria aliança. E que não desapareça, e que não desapareça. E que não desapareça. E que não desapareça. E que não desapareça, e que desapareça, e que não desapareça. Golones, com a fonte de escuridão destruída, tudo começa a voltar ao normal. Finalmente, a pequena fada aparece e vemos que finalmente houve uma vitória para os habitantes de Yggdra. Aqui todas as raças retornam às suas terras para viver normalmente, enquanto nossos protagonistas, felizes por terem cumprido seu dever, voltam à sua aventura. Assim termina esta temporada da série. Tem um filme que se vocês bombarem nos likes e comentários, esse eu trarei em breve para o canal. Espero que tenham gostado muito. Este resumo. Da minha parte é só isso. E já sabem, como disse meu pai, eu os abandono.